Fala, Leão, seja bem-vindo a mais um podcast Eletricista Classe A, um podcast em que você vai poder, eletricista independente, se transformar no eletricista classe A. E hoje a gente está com os convidados especiais aqui, né, Victor? Exatamente. Bom, mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão. Eu sou o Victor Vitoriano, professor e coordenador de marketing da Sala da Elétrica. Eu sou Aurelvaldo Barros, mais conhecido como Engenheiro Barros, tá? Eu sou dos Eletricistas do Bem, eu sou um dos conselheiros dessa turma toda, essa ONG bonita. Eu sou o Pedro Domingues, diretor de comunicações da ONG Eletricistas do Bem. É isso daí, então nós trouxemos hoje aqui uma dupla de peso que eu conheci. Quando é que foi, hein, Pedro, aquele evento lá que eu participei com você? Olha, eu vou dizer que uns 3 anos atrás, na anos. Assembleia Legislativa, onde você fez uma palestra lá. Isso, a gente falou sobre empreendedorismo até para os eletricistas. Também foram vários temas, né? Era da Bracopel. Isso. Né, sobre seguranças, instalações. Eu lembro. Eu fiz a galera fazer um grito de guerra lá, lembra disso aí? Eu lembro. Eu fiz todo mundo gritar o yes lá. Nossa. Foi isso mesmo. Não foi? Foi. Então eu fiz um grito de guerra, nossa. Tô vendo, hein? Puxa vida. Foi legal. Foi bem bacana. Bom, aí o que acontece? O que me chamou a atenção, só para contextualizar para quem tá ouvindo aqui a gente agora, eu comecei a acompanhar o Instagram do Eletricistas do Bem. E aí eu me conectei ali com algumas coisas que vocês estão fazendo, né? Eu falei, cara, que coisa incrível. Porque eu conheci o projeto, mas eu não acompanhei, para ser muito honesto. Acabei não acompanhando ao longo do tempo. Depois de 2019, foi mais ou menos quando teve esse evento, né? Esse evento, isso. E aí eu falei, deixa eu chamar esses caras aí do bem para que a gente possa conversar e entender um pouco mais sobre o que é que eles fazem, o que é que eles precisam e como que a gente pode contribuir. E estão aqui vocês dois para trazer esse contexto pra gente. Poxa, muito obrigado pela vinda. Grande prazer. Agradecemos, né? Um grande prazer. Essa oportunidade é um enorme prazer, um grande prazer. E realmente você não acompanhou porque nós estávamos devagar nas mídias sociais, né? Entendi. E recentemente os nossos voluntários, né, que também conhecem mais de mídias sociais, vamos incentivar isso, vamos. E sem dúvida nenhuma você vê, né? Quem não aparece não é lembrado. Exato. Né? Na realidade, nós estivemos devagar na mídia porque nós estávamos nos reorganizando. Nós iniciamos com o nosso fundamento, né? Sobre a Eletricidade do Bem e tivemos que abrir uma ONG para que a gente pudesse continuar e progredir cada vez mais. Então nós demos um tempo, junto com o tempo também do vírus, né? E aí foi aí que nós tivemos toda essa reorganização e partimos para frente. Ótimo. Agora. Barros, contextualiza para mim o seguinte. Eletricistas do Bem é uma ONG. Qual que é o papel principal da ONG? Ajudar o próximo. Aquele que precisa da parte elétrica, aquele que não tem condições de ter uma parte elétrica correta, com uma proteção e bem definida, nós estamos aí para ajudar as pessoas. Seja uma pessoa única, uma pessoa simples, né? Seja uma outra ONG também, tá? Ou um outro local qualquer. Seja igreja, seja uma creche, nós estamos exatamente ajudando ao nosso próximo. Esse é o nosso ideal. O próximo tem que estar próximo da gente. Que massa, olha só. Por que eu me conecto muito com isso, né? Eu não sei se vocês conhecem, tem uma ONG que eu contribuí um tempo atrás, isso foi em 2019, 2018, que é a Rejuntar. Conheço. Conhece? Já estivemos juntos também conversando sobre o projeto. Então, eu cheguei a participar como voluntário do Rejuntar, acho que foi em 2018, no projeto da Kiki. Depois pega no YouTube lá, vocês vão ver. Eu acho que eu fui conhecer aqui em São Paulo, né, em Santo Amaro, lá bem nos fundos, eu fui conhecer esse projeto. É muito interessante, fala desse projeto, porque assim, é muito legal. Cara. É assim, qual que é o projeto, qual que é a questão do Rejuntar? Eu quero só falar aqui pra galera saber, é até legal de se divulgar isso. É muito também, legal bem bacana. Sim, sem dúvida. Que assim, a ideia deles é rejuntar, é o nome, famílias. Em função, rejuntar famílias. Isso mesmo. E eles reformam a parte de infra civil inteira da residência com o objetivo de trazer de volta para o lar uma criança que foi tirada em função de falta de infraestrutura do lar. Então, e o projeto é incrível. É uma juíza que começou. A juíza que junta essas famílias. Exatamente, a juíza que tinha que separar as famílias e juntar nas condições que elas pudessem ser. É isso mesmo. Exatamente. Espetacular isso, hein? Nossa. É incrível, porque assim, ela tinha que chegar e falar assim, olha, vou separar a família porque você não tem condição de cuidar da criança. E aí ela fez uma ONG para fazer com que pudesse ser possível a família
reconstruir a sua casa para rejuntar a sua família, ou seja, conectar de novo a família. Foi. Me fez até, me emocionou muito você lembrar, e só para um dos casos, né? Era uma casa que era um cômodo único, e ela tinha irmãos, essa criança, então ela não poderia ficar junto com os irmãos no mesmo cômodo, por exemplo, Sim. porque ninguém sabe, né? Não Sim. pode. A lei determina A isso. lei determina. Então eles fizeram essa reforma e precisaram da parte elétrica, exatamente. Então foi outro projeto, mas enfim, porque eles separaram os cômodos e precisava fazer uma instalação. Bacana. E aí eu lembrei de falar do Rejuntar aqui, porque você mesmo falou, Barro, que assim, além de ajudar famílias carentes, vocês ainda contribuem com outras ONGs, né? Correto. Então já teve esse match aí entre Rejuntar e Elitista do Bem. Sim, já, e tem outras que também estamos sempre próximos, também com a mesma finalidade, ajudar pessoas que não têm condições de pagar por reformas, por instalações seguras, né? Então esse é o projeto. Principalmente instalação segura, né? Porque não adianta você colocar a família dentro se ela não pode utilizar a eletricidade de uma forma correta, justa, com a proteção para que ninguém tenha um acidente dentro da casa, né? Esse é o nosso objetivo. Os alunos seus sabem mesmo. Então quem está ouvindo a gente aqui agora, a grande maioria é da área de elétrica, Exato, então eles sabem bastante a respeito disso daí. E aí a gente pode até... Você trouxe uns números, se não me engano, da Bracopel também, para a gente compartilhar. Trouxe uns números que são interessantes. A Bracopel, você conhece bem também. Sim, Edson Martinho. E realmente, a total de mortes de acidentes do ano passado, em 2021, foram 1.585. 1.585. Não, desculpa, eu falei de mortes, né? Então foram 761, mas acidentes, no geral, que não teve, né? Nem todos foram fatais, 1.585, né? Pelo site da Barcopel, inclusive as pessoas podem abaixar esse anuário lá. Tem o anuário estatístico lá. Estatístico lá. E por choques elétricos, né? Com morte, né, dos 761 catalogados, 89 foram por choques elétricos com morte. Depois eu tenho um caso para contar de uma dos trabalhos que nós fizemos. Incêndios por supercargas, né, curto-circuito, 6%, e descarga atmosférica, 5%. Olha só, então são níveis de acidentes aí, seja fatal ou não fatal, princípios de incêndio gerado por, de alguma forma, origem elétrica. A gente pode considerar que, de repente, a ONG Elitista do Bem tem como uma das missões fazer com que esse número reduza também? Exato, exatamente. Isso vem de contra ao nosso objetivo, porque seja acidente fatal ou não, é um acidente. Sim. Tá? Seja atmosférico ou seja presencial dentro das instalações, são outros acidentes. E tem um detalhe, o Edson Martinho faz parte da nossa ONG também, tá? Ele acompanha a gente, né? Nos ajudando o que é possível, tá? Legal. E eu conversando com ele pessoalmente aqui, isso aqui pelo menos é 4, 5 vezes mais, porque aqui ele registra o que está registrado e os que não estão. Sim. Então o volume é bem maior. E a preocupação da Bracopel é mostrar que realmente, mesmo que sejam os registrados, são grandes os números, são preocupantes, tá? Então a gente procura exatamente isso daí, evitar acidentes. Tem acidentes de queda que não entra como origem elétrica? O cara tá na escada, leva um choque, cai. Esse Tem. é um acidente que, se for registrado, ele entra como queda. Então, já não entra nesse anuário aqui, que no fundo a origem, né? É verdade, exatamente é verdade. Bem lembrado disso aí. Tem bem várias lembrado. coisas, né? Outra coisa, né? Vamos trazer para nossa realidade, principalmente do profissional. O profissional já levou choque ali, em alguns casos, até alguns deles já levou um choque relativamente grave. Foi fazer um tratamento, buscou um hospital para falar que teve um acidente de origem elétrica? Muitas vezes não vai, Muitas né? vezes não vai. Não vai. Então, Não vai. 4 ou 5 vezes é até pouco, talvez. Talvez. A minha vida como eletricidade, né? Foi um choque que eu tomei aos 14 anos. Eu gostei tanto que. Ele ficou chocado com. Excelente. Muito bom. Mas vamos lá, então. Olha, vocês já fizeram alguns projetos. Conta a história de alguns dos projetos que vocês tenham feito aí para que a gente consiga entender um pouco o poder que é o Elitista do Bem, porque depois eu quero trazer para o contexto de como que a gente pode ajudar e como que as pessoas que estão ouvindo pode ajudar também. Opa, isso vai ser muito bom, esse trabalho de divulgação, até pelas questões de voluntários, né, que a gente está sempre precisando, e parcerias que a gente pode também desenvolver, né? Perfeito.
Alguns projetos que eu acho que eu posso comentar nomes aqui. Uma entidade, todas em São Paulo, a gente chama LALEC, não é? Lar, Amor, Luz e Esperança da Criança, que nós fizemos a reforma elétrica, porque, inclusive, contar alguns casos, as pessoas tomavam choque na pia, porque as pias no refeitório eram de metal. E havia mesmo choques, é pequenininho, cara, não existe isso. Choque pequenininho. É só falácia. Falácia, falou tudo. Então, não havia, desde o padrão de entrada até o quadro de distribuição, não havia as proteções que hoje nós temos e a gente sempre insiste na necessidade de usar DR, DPS, não existiam. E nessa foi legal porque também teve um projeto de energia solar, né, para evitar, né, o consumo, diminuir a conta deles, né? Sim. E isso foi um projeto bem bacana e nós fizemos toda essa reforma. Existe outra Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, então, como ele falou, o Barros, a gente não atende só, são entidades também que já fazem uma assistência. Sim. E dificilmente também sobra dinheiro para a parte elétrica, né? Mas eles fazem ainda evento, a LALEC faz muitos eventos, onde eles recebem doações não, né? Um evento, pizza, não sei o quê, a noite da pizza. Aí eles recebem esse dinheiro e esse dinheiro ajuda eles, né? Mas nem sempre para energia elétrica, né? E viemos e convenhamos também, né? Vamos ser bem, né, honesto aqui. Elétrica nunca é o primeiro a ser pensado quando a gente fala de uma reforma de um espaço. Fala para mim. Cara, aliás, elétrica não é nem na primeira construção, nem na construção da edificação se leva a elétrica em primeiro lugar ou segundo lugar. Depois que começou, vamos fazer agora esse circuito elétrico. Exatamente. Mas isso, por incrível que pareça, é por desconhecimento das pessoas, tá? Principalmente até, mas o cara é engenheiro civil, fez o negócio. Sim, ele é engenheiro civil, mas o objetivo dele não é elétrica. O foco dele não é elétrica, o foco dele é construção. Tá? Então, quando ele lembra da elétrica, tá, já é até um pouco tarde. Tá? Então, as pessoas, por desconhecer, e principalmente, todo mundo acha que a elétrica é enfiar uma tomada e enfiar a tomada lá e pronto, acabou. É o pensamento. Aí, quando dá o problema, eu não sabia que acontecia isso daí. Então, é desconhecimento mesmo. É que o Pedro falou, tá? O pessoal não leva assim como que eu vou dizer, a sério isso, exatamente, ele não leva a sério. Fica em segundo plano, às vezes até terceiro plano. E devia ficar em primeiro plano junto com os outros também. Sim, com certeza. Eu tendo a oportunidade de assistir esse podcast, outros podcasts de vocês, eu achei muito incrível porque vocês abordam isso, né? De como chegar ao cliente e apresentar essa necessidade. Importante. Teve um que eu simplesmente adorei, cara, do podcast de vocês. Quem não assistiu, eu recomendo. Era de como você fazer uma proposta vencedora mesmo, né? Entendeu o problema do cliente. Cara, eu achei 10, parabéns. Sim, inclusive me ajudou a mim também muito. E quem não viu, eu recomendo porque eu achei no YouTube. Sim, sim, a gente tá com um canal lá no YouTube, mas assim, a questão ali da proposta, o orçamento que a gente chama de orçamento incontestável. Isso, era isso. Vem mudando bastante as coisas para os eletricistas que estão fazendo do jeito que tem que ser feito, né? Então, perfeitamente. Assim, não, por isso o papel deste podcast Eletricista Classe A é, de fundamental importância. Eu acho que realmente... E em certa parte, o que o Barros falou é verdade. As pessoas não têm essa consciência. Exato. E às vezes não adianta querer colocar essa consciência goela abaixo delas, né? Tem que ter uma forma especial de você falar para ele por que é importante uma instalação ser segura. Tudo. E lá vocês ensinaram isso. Eu achei muito legal como abordar o cliente. Não abordar, entender o problema do cara. Né? Não é aquele que você acha que é. É o problema que ele deu a dica ali, que ele falou na conversa. Né? O que ele acredita. O que ele acredita. Cara, eu achei 10. Né? Bacana. Enfim, falando de algumas obras, a gente também... eu posso... também da Associação Amigo das Crianças Autistas, a Dot Dog, né? Nós não limitamos também pessoas só, né? A gente entende que toda uma alma é uma alma, né? Sim, um ser humano, né? Vocês estão falando de instalações elétricas que promovem ali para a sociedade um pra conforto. Para a sociedade, falou tudo, um conforto, então... não só o conforto, como a segurança, que é assim, que faz parte do conforto. Sim, né? eu acho que a questão de garantir ali uma infraestrutura adequada é para todo ser vivo que estiver ali dentro. Perfeitamente. Claro, para pessoas tal, mas os animais. Exato. Todos. E aí temos que pensar neles também. Claro. Sim.
E um caso que o Barros também falou que a gente não atende só essas instituições, pessoas físicas também. Né? Teve uma obra que a gente fez no Jabaquara, ali perto do aeroporto, na verdade. A gente gosta muito de chamar a senhorinha Dona Áurea, né? Ficou Dona muito Áurea. carinhoso. Né? Dia das Mães a gente entregou a obra, assim, foi uma coisa bacana. As filhas delas Emocionante. foram nota 10 também, nota 1000, né? Até me emociona um pouco porque nós trocamos o chuveiro também, claro, trocamos tudo, né? Da entrada sim. Até lá e a instalação da demos casa o inteira. chuveiro, cara, um chuveiro aí de R$100, né? Uma boa qualidade. Cara, elas falaram, nunca tomaram um banho tão delicioso. Nós ouvimos isso. É simples, cara. É muito simples e foi muito emocionante para nós, né? Claro. Cara, e lá nessa casa, a curiosidade é que eles têm um gatinho. Lá no nosso Instagram tem até uma foto. Que as instalações eram extremamente precárias, muito antigas, aquela coisa lá em cima, desencapado, aqueles fios rígidos ainda, desencapados. E eles têm gatinhos, cachorro, e um gato subiu lá e tocou no fio. Cara, ele não tinha DR, não tinha nada, e caiu lá de cima, e estavam lá as filhas dela. Sim. E foram ver levaram para um veterinário emergencial e ele perdeu a parte da língua. Não morreu porque levaram a tempo. Mas então a gente vê o risco que é ter uma instalação dessa. Isso foi com um gato, estava lá longe, mas todas as instalações eram muito precárias, muito antigas, né? Então a senhorinha hoje poderia, né, sofrer um acidente, qualquer um poderia sofrer. Então essa foi uma experiência muito bacana para a nossa ONG. Então, bacana. O fato de você estar contribuindo de forma direta, quando a gente contribui de forma indireta, seja com uma doação, seja com incentivo, é uma forma indireta, mas quando você está lá no front-end mesmo, fazendo igual vocês estão, muda o jogo, né? Assim, de percepção de valor, assim, a emoção... É indiscutível, isso você tem toda a razão, mas o voluntariado, qualquer um que seja, quando a gente sente receber de coração mesmo, cara, é bom para todo mundo. Eu entendi o que você falou, é perfeito. Quem está lá, quem sente essa emoção de estar lá, alguém pode ter visto o vídeo tal, e se emocionar, mas não é a mesma coisa, né? Mas ser voluntário é bom demais. Eu falo isso porque, poxa, eu gosto bastante de me envolver com algumas coisas assim, né? Então eu já contei do Rejuntar. Até o Victor também tem algumas coisas que faz, acho que na igreja, né, Victor? Sim. Parte de voluntariado, mas para a parte de música. Isso. Cara, maravilhoso. Então... Não ter essa causa. Sim, exatamente. É praticar a humanidade, né? Exatamente, falou tudo. Falou tudo. Mas me fala uma coisa, quando vocês olham, por exemplo, para a questão de execução mesmo, vocês atendem ONGs que precisam da ajuda de vocês, igual você citou algumas aí, acaba atendendo de repente uma casa de uma pessoa da sociedade ali, uma pessoa dona da residência, né? E existe uma forma de escolher qual que nós vamos atender o próximo, qual que é a meritocracia que nós vamos utilizar na escolha da próxima pessoa que vai ser atendida? Como é que funciona essa questão? Excelente pergunta. Na realidade, a gente analisa a condição que está a casa, tá? E se o atendimento nós estamos em condições também de fazer, seja materiais e mão de obra. Tá? Porque às vezes, como a gente só trabalha final de semana, durante a semana a gente tem que sustentar nós mesmos, né? Sim. Então a gente vai fazer sábado e domingo. Tá? Dependendo das condições da casa, a gente atende logo em seguida. Não havendo condições, nós vamos primeiro buscar essas condições para poder fazer o atendimento. Normalmente os eletricistas que vão atender nessa casa, às vezes a pessoa chama um eletricista, mas não tem condição de pagar, tá? Nem muito menos de material. O eletricista entra em contato com a gente e mostra as fotos do que está ocorrendo. A partir daí a gente faz uma análise. Tá? Se a gente vai realmente atender ou não. Normalmente a gente procura atender. Nem que esse eletricista receba o material e faça também. É uma outra condição. Mas normalmente essa condição somos nós que estamos executando. Nós que estamos executando, eu digo para você, eletricista, técnico e engenheiros. Sim. Tá? Toda essa gama de que trabalha com eletricidade, nós estamos predispostos e dispostos a fazer o serviço. Tá? Então, as informações que a gente recebe são muitas. Tá? E a gente faz um cronograma de atendimento. Tá? Dentro do que nós temos que nós podemos. Às vezes nós compramos do nosso próprio bolso para acabar o atendimento, como ele falou, a casa da Dona Áurea. No final nós tínhamos que comprar, porque faltou material.
E aí nós fizemos uma vaquinha entre a gente, para não parar e para terminar. Que o objetivo era entregar no Dia das Mães. E conseguimos entregar. E isso também ocorre em outros lugares também, tá? Seja outras empresas, seja a igreja que nós já atendemos também, tá? A gente faz a mesma coisa também. Escolas também. Independente de qualquer religião, raça, cor, né? E o legal, assim, eu gostaria de continuar apenas. Nós temos procedimentos, processos, né? Sim, correto. É necessário. Então existe um formulário para a pessoa que a gente. Primeira condição e básica, a instalação tem que estar regular. Então nós temos que ter uma fatura de energia daquela instalação. Nós jamais faríamos uma solução em condições ilegais. Irregulares. Sim, irregulares, Perfeito. né? Ótimo. E já aconteceu e nós negamos, né? Mas a pessoa regularizou. Olha porque que beleza. achou que seria melhor regularizar, né? E fez isso, né? E a gente se pauta muito, a nossa ONG, é muito legal dizer isso, nos objetivos do desenvolvimento sustentável. Na nossa, assim, as missões, a gente pega muito a Agenda 2030, né, da ONU, Sim. né? Os 17, né, objetivos. O principal é o 7º, né, que fala especificamente da energia limpa E sustentável. e sustentável. Até eu nem lembro de todos, mas, por exemplo, muito interessante para quem não conhece esses termos, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O objetivo 3, por exemplo, também, saúde e bem-estar, né? Porque dificilmente se atende a um dos 17 objetivos. Sempre está interligados mais, né? 5, igualdade de gênero. Como eu acabei de falar, não existe essa diferenciação para a gente. Inclusive, nosso voluntariado, né? Nós temos homens, mulheres, gays, a quem quiser ser voluntário, não nos interessa isso. Não né? importa. Energia limpa e acessível, que é a ODS 7, e 11 cidades e comunidades sustentáveis. Né? A gente procura trazer esses princípios para os nossos trabalhos, sabendo que nós estamos, de alguma forma, contribuindo para a Agenda 2030 da ONU. E, para finalizar, como é o nosso trabalho social, dentro da sigla que todos estão falando, o ESG, né? Nós somos o braço S do ESG, o ambiental, social, de governança. E empresas que queiram desenvolver um trabalho, um projeto mesmo, para o S, né? Que às vezes tem o lado ambiental, já está procurando alternativas, né? A governança, o social, falem com a gente faz um projeto para aquela empresa junto para a comunidade, para os stakeholders, né? Que se fala. Então, é uma coisa que a gente também pode contribuir dessa forma. Não, legal que você começou com isso aí. Então, o que é que a ONG Elite do Bem precisa hoje de apoio do mercado no que diz respeito às empresas, indústrias que queiram, por exemplo, contribuir de alguma forma? Eu posso começar? Pode. Vai, depois eu continuo. Assim, é muito legal, a sua pergunta vem bem a calhar. A gente precisa de voluntários. Né? Sim. Os voluntários também passam por um processo de reconhecimento. Quer dizer, a gente também tem umas fichas em que a pessoa tem que mostrar que é eletricista, que tem conhecimento das normas. Nós seguimos muitas normas, NBR 5410, 19, enfim, né? Voluntário. Né? Tem um processo de aceitação, tem o termo de voluntariado, enfim. Tudo também. Agora, nós também aceitamos voluntários que não sejam da área, mas para a área administrativa, para outras áreas também legal. Por exemplo, uma pessoa que queira ajudar a contribuir com o marketing, aí não precisa ser eletricista. Não. Você está dizendo. Aliás, estamos precisando. Pode ficar a dica aí, né? Pode vir, nós estamos aceitando. E da parte, nós precisamos mesmo, porque como o Barros falou, mão de obra, né, tendo mais voluntários, mas nós já temos um corpo de voluntários que já ajudam nessas obras que a gente acabou de falar que fizemos. Então nós não estamos parados por isso, mas quanto mais pessoas nós podemos atingir. Né? Perfeito. E nos falta material. Né? Embora nós já tivemos assim, empresas que nos ajudaram, posso comentar o nome? Claro, aqui? Pode, com certeza. A empresa é um distribuidor, a FECFA, que nos doou vários materiais da Siemens, a Schneider, né? Stack Schneider, né? Sim.
Também um trabalho, esse da Dona Áurea foi uma participação muito grande da Prismian, que, poxa, cabos é uma coisa que a gente sabe o custo Doou que os é, cabos pra né? gente. Nos doou para essa obra, mas a gente não tem parceria fechada com ninguém, né? A gente aceita materiais. Deixa eu ver se eu não esqueci de ninguém, também não seria justo falar sobre isso. Não, Existe um lado que a gente não conhecia, daqui a pouco você volta. Existe um lado que a gente não conhecia e passamos a conhecer, que é o lado social das empresas, fabricantes. Sim. Então elas estão participando muito diretamente no fornecimento de material, que depois eles querem saber qual é a gama de pessoas assistidas pela ONG. Elas ajudam a ONG faz o trabalho e depois ela quer o retorno. O impacto, exatamente. Tá? Então é uma coisa positiva que impulsionou mais ainda o trabalho da gente. Entendi. Tá? Isso foi fantástico. A gente não S. É o lado S, exatamente. Quantas pessoas foram impactadas, né? Numa residência foram e aí 4. Só para deixar bem desengravidado, eu gosto de usar essa palavra. As pessoas que estão assistindo lá. Não é um impacto nas mídias sociais, não é um impacto de minha marca apareceu para quem, é o impacto de quantas pessoas que a gente impactou de fato com essa solução que vocês fizeram, correto? É uma consciência do bem. Eles fazem, nós fazemos, mas para o bem. Não queremos divulgar. Fizemos isso. Não, eles não divulgam. Eles querem saber o quanto que a empresa deles está participando do bem na sociedade. Eles nos pedem esse retorno. Olha só os indicadores que eles... Exatamente os indicadores. Exatamente isso. Me passa um indicador. Não é quantidade de views no vídeo ou quantidade de curtida no Instagram. Não. Quantas pessoas a gente ajuda? Assistidas, exatamente. Quantas Inclusive, pessoas estão no hall? Dona Áurea, a Prisma esteve junto, nos filmaram e tudo mais. Vão divulgar na mídia em algum momento. E então, mas assim... Essa divulgação não é a mais importante. Eles nos pediram quantas pessoas foram impactadas com a nossa ação. Mas se não divulgarmos, vamos lá, hoje nós estamos no mundo da mídia. Se não tivéssemos entrado você não teria nos chamado aqui. Exatamente. Então eu acredito que não é uma divulgação para se autopromover. Não é. Mas é promover o bem, cara. Se nós não estivéssemos aqui... Eu costumo falar o seguinte, eu costumo usar uma frase, eu conto essa frase para todo mundo, essa história para todo mundo, que assim, em função de um comportamento da minha avó paterna, um dia eu tava na casa dela lá, fui apresentar minha namorada, que hoje é minha esposa, Andréia. Aí, nesse dia, minha avó ela chegou e ela já tava cega, ela tinha botado uma perna também, ela passou a mão no rosto da minha esposa e falou assim, nossa, você é linda, mas a minha avó não enxergava, né? Aí o que acontece? Naquele momento ali, conversa vai, conversa vem, a gente pegou uma caixinha de sapato, sabe aquelas caixas de papelão de sapato? Sei. Né? Quase eu fiz a marcha, quase derrubei uma água aqui. Aí pegamos aqueles monóculos, sabe? Monóculos que você... foto, né? Fotinha. Pegava aquela foto em monóculos ali, e aí a gente ficava olhando e falava, olha só, um Fusca amarelo e umas pessoas aqui com calça boca de sino. A minha avó ela contava a história daquela foto. Uau! Uma hora da história, aquilo me deu uma lição que é o seguinte, que é a minha vida, que é, se a gente não se orgulhar das histórias que a gente tem para contar, do que realmente que valeu tudo o que a gente passou aqui dentro, né? Então, quando você fala de autopromover na mídia social o que vocês estão fazendo, é se orgulhar das histórias que vocês estão construindo. Então aí eu falo, tem que contar a história sim, tem que ter o marketing envolvido sim, é mostrar porque a história que vocês estão construindo é incrível, são histórias inacreditáveis às vezes, né? Então assim, quem é que em uma outra ocasião reformou a parte de infraelétrica de casas, ONGs, de pessoas que estavam precisando e não tinham condições? Eu não conheço nenhuma história parecida com essa. Vocês são precursores disso, com uma iniciativa que está no know-how de vocês, mas que é incrível, né, Victor? Com certeza. Nossa, eu não tenho muito a acrescentar. Só digo que como começou, né? Já que é o tal do storytelling, né? A contar essa história. O presidente hoje da ONG, não sei se posso falar o nome. Pode, claro. Tá, o José Luiz Camargo, ele fazia isso individualmente. Ele já ia numa obra, chamavam, ele falou, nossa, essa obra não tem condições de pagar, mas também está uma situação muito crítica aqui. Ia lá e reformava. Ele falou, mas se eu puder aumentar,
mais pessoas, e hoje nós vivemos no mundo da colaboração, né? Isso Sim. que nós estamos fazendo aqui, colaborando um com o outro, Exato. nós podemos aumentar muito isso. Né? O nosso sonho é ser maior, ter uma ONG assim que a gente possa não dizer que só de um final de semana nós temos voluntários, temos pessoas que possam ser isso a trabalhar mesmo, uma ONG. O nosso sonho é esse e nós vamos chegar. Então, ele começou uma pessoa tomando uma atitude e levou para mais pessoas. Eu conheci nesse evento que no começo nós falamos que eu já te conhecia pela internet, mas nesse evento eu te vi pessoalmente. É muito curioso, né? Ver na internet e ver pessoalmente. Sim, sim. Cara, é muito legal isso. Assim, na minha mente é uma coisa muito legal. E aí eu te conheci pessoalmente nesse evento e nesse evento que eu conheci também o Camargo. E foi nesse momento que eu também assumi, falei, cara, eu vou participar dessa ONG. Me aceitou e lá, bom, enfim. E eu não tenho nem mais palavras, você resumiu tudo. Vou contar uma história interessante que ele falou do Camargo, dessa atitude do Camargo. O Camargo é um elemento muito espiritualista, né? E eu fui chamado numa creche por um engenheiro civil amigo meu que estava reformando essa creche. E não, tinha um problema elétrico e tal, vamos dar uma olhada lá, até se não me engano, de para-raios. O Tiãozinho, eu ia falar depois do final, a creche Tiãozinho, né? Eu soube. E aí, soube, né? Aí esse engenheiro civil me convidou, tá, para ir lá, tudo bem, marcamos na Zona Sul. Quando eu chego lá, quem que tá fazendo o trabalho da parte elétrica lá? É o Camargo. Ô, Camargo, você tá aqui, ô, Marco, você tá aqui e tal. Ah, vivi aqui. Aí foi em frente, quer dizer, era uma coisa que o Camargo, como ele falou, já fazia e faz ainda, tá? Até independentemente da ONG, ele tá no local, ele aplica a bondade ali e pronto, acabou, tá? Aplica o amor dele e vai ver. E coincidiu de eu estar chegando lá e ele já estava lá, fazendo esse trabalho. Aí eu desenvolvi o que foi pedido para mim, né? Conversamos com o Camargo, acertamos e pronto. Isso é uma história interessante, era creche Tiãozinho. É engraçado, sabe o que eu tava pensando aqui, ouvindo essa história, sabe, o mundo ele conspira sempre ao favor, não adianta. Perfeito, não tem como. Sempre é a favor. Indiscutível. Indiscutivelmente, né? Pode não entender na hora, mas... Perfeito, depois vem, cai a ficha. Exatamente, né? Mas o que a gente consegue observar é assim, por exemplo, a gente está num podcast aqui, onde nós ensinamos os eletricistas a ter mais resultado e até ganhar mais dinheiro com o resultado que eles constroem. Né? A gente não costuma falar do ganhar o dinheiro, mas sim dele conseguir prover a família dele, prover o sustento pro lar dele e assim por diante. Mas aí agora a gente está falando sobre uma ONG que presta esse serviço sem cobrar nada da outra pessoa do outro lado. Né? Isso aí tem um lado social, que é o esta coisa, como a gente havia dito. Mas com certeza tem pessoas que estão ouvindo a gente aqui agora, independente do canal, se é no Spotify, se é no Deezer, se é no YouTube, não importa, se é no Instagram. E aí o que acontece? Eles podem ser que estejam falando assim, poxa, e se eu quiser, de repente, trazer a minha mão de obra para contribuir de alguma maneira, seja na mídia social, seja na elétrica em si, não sei, com eles tudo bem. Existe essa possibilidade? Os braços já estão abertos. Pode vir. Pode vir que a gente abraça na mesma hora e traz junto. Pode ter certeza. Os braços estão abertos para isso. E pedimos, pelo amor de Deus, que venham. Ótimo. Eu entendo que através do nosso Instagram você vai me perguntar como, Sim, né? Como, exatamente. Essa era a segunda pergunta. Aqui, eu já imaginei, né? Então, nós estamos hoje mais fortes no Instagram, Eletricistas do Bem, vai achar. Certo. Também no YouTube, não. Qual que é da Telegram? outra? Do grupo Meta lá? Instagram, Facebook. Isso, Facebook. Temos um site, mas não está atualizado, por isso que eu falei do marketing, né? Que seria legal. Sim. E o telefone, o nosso WhatsApp. Pode falar. Eu vou passar aqui para vocês. Anota pra gente aí, Victor. 11 98990 1721. Ótimo. É isso. Entrar em contato e falar, olha só, eu gostei do assunto, quero de alguma forma contribuir e vim por um desses canais, ou o Instagram, ou se não o próprio WhatsApp, que seria o canal mais adequado, ou de repente até o Facebook. E se procurar no Telegram, nós estamos lá também. No Telegram também. Nós temos o grupo ativo, que é o operacional Eletricista do Bem, no Telegram também. É só procurar no grupo Telegram, entrar
E é mais um contato que nós temos também. Eu acho que aí tem que ter o link do convite, mas... No mas- Telegram dá pra procurar. Dá pra procurar, Eu dá não pra sabia, procurar, eu dá não pra sabia. procurar. Beleza, ótimo. Dá. Temos lá, Eletricista do Bem. O Telegram é uma rede social também. Também, Na verdade, assim, o Telegram ele é muito melhor do que o WhatsApp, né? Pena Eu que ele é também pouco acho. utilizado. Né? É. Muito pouco. A gente, bom, a nossa operação todinha é pelo Telegram. Entre nós, Aí, ó. Todinha. os voluntários e tudo, mas as comunicações são feitas por lá. Pronto. Bom, muito bom. Tem alguma coisa que a gente poderia contribuir aqui, a mais ainda com vocês, Barro, Pedro, para a gente conseguir colocar na mesa aqui, de repente gerar oportunidades tanto para quem está ouvindo a gente aqui agora, ou para vocês? Olha, é fantástico esse post, tá, que a gente está fazendo. Muito fantástico. Eu tenho certeza que muitos eletricistas vão querer participar. Como eu disse, nós somos de braços abertos. Venham, tá? Essa colaboração é fundamental. Porque nós temos, como ele falou, nós temos um procedimento. Esse procedimento a gente faz uma análise de inspeção no local para dar um valor para aquilo, uma nota, né? Sim. Se vai ser prioritário ou não. E às vezes a gente tem 2, 3 iguais, prioritários, né? Mas não temos tanta mão de obra. Tá? Então, o que o pessoal puder vir, nós agradecemos de bom grado. E esse é um canal muito lindo, tá? Eu tenho certeza que todo mundo que está vendo vai querer entrar. Porque é gostoso você fazer o bem para os outros. Sim, sim. Ainda mais sabendo que você vai evitar mortes. Tá? O final, né? O bottom line, o bottom line é esse aí. Quantas- Evitar mortes. Eu trabalho muito com peritagem e quantos laudos que eu faço de incêndio, tá? Aquela casa da Dona Áurea, os fios lá todos expostos, é um prato cheio para incêndio. Eu estou cansado de fazer laudo para incêndio para justificar o que aconteceu e o que não aconteceu. Tudo por causa disso. É fio de iluminação alimentando uma tomada. É fio, já vi até fio de som, aquele vermelho e preto, ligado numa tomada. Sim. E sem nada de Que a gente proteção. não vê de Benjamin, né? Nossa, pelo Benjamin nem amor se de fala. Deus, isso... Árvore de Natal feita com Benjamin. Não, Né? Nossa, exatamente. Cara, as pessoas têm que ter noção do risco que é. Isso é proibido, devia ser proibido vender. Teve uma vez que eu fui numa casa na Zona Norte, se não me engano. Acho que é a Zona Norte, eu não vou lembrar o local. Para fazer uma matéria com a Record. Tá, Só eles que- fazem isso. né? Aí teve algumas matérias que a gente fez que foi publicada. Essa, em particular, não foi publicada. Tem esse lance de Tem, às vezes publica, às vezes não. Sim. Essa não foi publicada. Mas, cheguei lá na residência, já era a terceira vez que a casa tinha pego fogo por causa da instalação Oh. elétrica. Nossa, Olha só. Terceira vez. é impressionante. E tem um detalhe importante, desculpe cortar Não, você. fica à vontade. É um detalhe muito importante. Todo mundo gosta de trabalhar, todo mundo gosta de ganhar dinheiro. Sim. Tá? Quanto mais se ganha dinheiro, a gente tem que pensar em doar também uma parte do ganho, que é uma justificativa perante Deus, tá? Que você teve esse fator positivo de ter trabalho, de ganhar tudo mais, e você poder repartir com aquele que não tem. Não é só repartir um pão, repartir um arroz, repartir uma refeição. É repartir o teu serviço, a tua profissão. Teu Isso é conhecimento. importantíssimo, o teu conhecimento. Que tem um amigo meu que fala, dividir para multiplicar. Exatamente. E conhecimento é isso. Se você não dividir o teu conhecimento, não vai ter valor. E se você dividir o teu conhecimento, você vai multiplicar ele. Os outros vão saber o que está acontecendo. É como nós falamos no início, nem todos têm a consciência do que é a eletricidade. Graças a Deus que nós mexemos, nós temos essa consciência. E vamos levar essa consciência para aqueles que não conhecem, para aqueles que não têm. Isso é fundamental. Então, aquilo que você ganha na tua vida, pega uma parte dele. O que é? 1 hora, 2 horas, um dia, um final de semana. Fazer o bem para a outra pessoa. Não é dinheiro em si, é só a mão de obra, né? Exatamente, Conhecimento, Mão exatamente. de obra, perfeito. Exatamente, perfeitamente, é isso mesmo. Para finalizar, eu acho que o slogan, né, o nosso slogan, né, é que eu acho que define bem quem nós somos, né? Instalamos solidariedade para ligar corações. Incrível. Né? Lindo, Esse slogan foi lindo. muito legal. Porque esse trabalho que nós fazemos, né, ele fala de gente, de pessoas, de vidas, né? E tudo relacionado a isso, né? A vida, A elétrica a é um meio existência. só. A elétrica é um meio, exatamente isso. Então, a gente fala em segurança, né? Mitigando riscos, né? E principalmente riscos elétricos, né?
Eu estou lendo um pouquinho aqui que nem sempre está na cabeça. Fica Né? tranquilo. Riscos de acidente, né? Como? Preservação de vidas, de patrimônios, né? Você falou 3 vezes pegou fogo, devia ser uma casa simples, Era talvez. uma casa simples. Isso que eu achei incrível. Que pegou fogo 3 vezes e a pessoa falava dando risada. Ah, não, sabe, meu, é aí que aqui, então- ó, é a terceira vez já tudo que bem, acontece. é. É o que a gente falou no começo. Ele não tem consciência do que ele tá Não falando. tem consciência. Esse Não é- tem, tem, não né? tem. E valorizando vidas, né? Aumentando a autoestima. Imagina essa história que eu contei do banho. Cara. O melhor banho que tomei na minha vida, cara, que nem passa pela minha cabeça. Na minha mentalidade aqui, é uma situação que nem passaria pela minha cabeça. Quando eu vi isso, foi muito emocionante, né? E tudo isso, a palavra que principal, amor. Sim. Amor, é isso. Né? Como você falou, pô, acabei me esquecendo, mas relacionado ao amor, que é a empatia, não, você falou que a sua igreja, né, você tocar música, Ah, é voluntário, né? Voluntário. não é, era uma palavra, Ser humano, ser. é alguma coisa humanidade. Ah, humanidade, isso. Cara, Exercer a humanidade. exercer a humanidade, é isso que a gente está falando aqui. Praticar a humanidade, alguma coisa assim que ele falou. É isso que nós É estamos isso. falando aqui, né? Isso. Ah, Pode falar. teve até uma brincadeira, né? O mundo estava. A questão da. A Covid veio faltando imunidade. Não era faltando humanidade. Eu achei essa frase legal. É isso, meu amigo. E um detalhe que nós devemos pensar muito: nós somos privilegiados perante Deus. Por quê? Porque nós trabalhamos com eletricidade. O que é eletricidade? É energia viva. O que é energia? É tudo. A luz é energia, a chuva é energia, o movimento é energia. E nós trabalhamos justamente com a eletricidade, que é energia pura elétrica, os elétrons. Tá? Exato. No fundo, nós estamos mais próximos da divindade, por nós temos esse privilégio de eletricidade do que os outros. Então a gente tem que fazer esse trabalho. Cada um de si tem que se doar. Cada eletricista, cada técnico, cada engenheiro tem que se doar. Fazer Porque- o exercício de estar junto com o próximo. na Da verdade. humanidade, que ele falou, que o Vitor falou. É o exercício da humanidade. Tá junto com o Achei próximo. ótimo. É lindo. Eu lembro até que, por exemplo, tem alguns documentários que mostram lá a época da Segunda Guerra, né? Que ali estava em destroços, né? Os locais ali, e as pessoas começaram a se ajudar sem fins, só para Corretamente. ajudar ali a tirar o próximo. escombro da perna de uma pessoa, a construir uma casa que foi destruída, construir uma empresa. Então ali já não tem mais eu, né? A minha empresa, o meu dinheiro, é simplesmente ajudar o próximo, né? É nós, né? Não tem o eu, nós somos nós. Nós. E a gente vê que quando tem uma catástrofe, é lindo o mundo se unir, mas por que não antes também, né? Assim, como é o caso, evitar 3 vezes incêndio, a pessoa dá então. risada. Essa Mas de- essa não é de 3 vezes surpreendente, é- porque eu já ouvi histórias assim que surpreendente alguém pensar assim. Sim. Né? É aquela história, né? Infelizmente, a gente não tem uma educação que possa fomentar pra gente um direcionamento sobre eletricidade. Não tem. Não A gente tem. aprende o que é eletricidade na escola, mas de longe a gente não sabe o que é. O que acontece? Eu até teve um vídeo que nós fizemos no passado recente, ganhamos uma premiação da Bracopel por causa desse vídeo, Eu vi. que a gente fala assim, ó, a sociedade tem que entender que o que causa a... Ô, Ian, só uma coisa aqui, ó, a televisão monitor móvel espera aqui. Que é o que acontece? A sociedade tem que entender que o que causa um incêndio numa residência não é o curto-circuito, é a sobrecarga. A maioria. Como a gente viu aqui. Porque por mais que fosse o curto-circuito também, a gente sabe que também tem pode ser o ignitor ali, só que quando a gente fala do curto-circuito, a pessoa não consegue ter um direcionamento de o que é que eu devo fazer para evitar um curto-circuito. Ela não consegue, porque ser não faz humano parte. normal, não É. faz parte da mentalidade. A gente como da área técnica, ok. Sabemos. É. A gente tem que começar a fomentar que o que causa de fato o incêndio, e na sua maioria das vezes, é a sobrecarga. Porque a pessoa ela sabe o que significa sobrecarga. Ela sabe quando ela olha para a tomada com Tá 5, tá quente. Ela sabe quando ela põe lá o micro-ondas e a geladeira junto, começa a derreter o cabo. Ela sabe o que é a sobrecarga. Então quando a gente começa a colocar na cabeça da sociedade esse lance da sobrecarga é o perigo, eles vão começar a entender de repente que usar o T com 3, 4, 5 tomadas pode ser um problema. Que quando coloca
2 equipamentos juntos, pode ser um problema. O fato é que toda vez que a gente ouve falar de acidente de origem elétrica, que é incêndio, todo mundo fala, é o curto-circuito que gerou. Isso. Não foi o curto-circuito. Não foi, não é. 90% Não das é. vezes é a sobrecarga. Que é uma consequência. Aí depois vem do outro lado. Sim, Tá. mas a sobrecarga vai lá, esquenta o condutor, ele derrete, entra em curto e aí dá o... Exato. O problema é que, quando eu falo curto-circuito, como é que eu evito o curto-circuito? Por um leigo? Não. Não tem como. Mas por isso que nem o sabe o papel- que é tensão, muito menos sabe o que é carga. Mas e quando a gente fala sobrecarga pra ele? Exato. Sabe. Né, ele Começa tem- a entender. Sobrecalpa é muita coisa. Né? Ele usa até uma no termo carga na casa grande. pra ele mesmo, né? Eu tô com sobrecarga de trabalho. Né? Exatamente. Sobrecarregado. Sobrecarregado. Por isso que o papel de vocês, né, dos cursos, até do eletricista classe S podcast, cara, é de extrema importância para a sociedade, porque vai formar pessoas melhores que vão levar essas informações. Quanto mais pessoas puderem levar essas informações para os seus clientes, para as suas pessoas, porque elas não vão procurar um curso de uma pessoa que não é da área, né? Então quem tem a responsabilidade são quem está nos assistindo, são os eletricistas que vocês ensinam, dão os cursos e procuram esses conhecimentos. Isso é fundamental. E O papel de outra vocês coisa. é fundamental. E outra coisa, olha só, uma coisa, tem que ficar muito claro para todo mundo, né? Muito, muito. O papel de distribuir o conhecimento está na mão de quem tem o conhecimento, Sim, Falou exatamente. né? Falou tudo. Então, eu sei sobre isso, então eu tenho que É distribuir. obrigação. É minha obrigação distribuir essa. Quando a gente começa a falar assim, Everton, mas você tem um monte de conteúdo lá no YouTube. Se eu pegasse isso aqui tudo, eu não ia aprender a fazer as coisas na área de elétrica. Sim. Então por que você também tem os treinamentos pagos? Porque a gente economiza tempo quando você faz um treinamento pago lá. Perfeito. Né? Correto. Mas você vai ter um monte de conteúdo de qualidade que Não, vai te ligar. eu conheço, mas dá para se perder se for só separado. Né? Exatamente. Agora, quando você faz um curso que tem uma sequência, cara, Começo, meio e fim. começo, meio e fim, Exatamente. acabou. Entendeu? Tem qualidade lá. E tem aquele negócio engraçado que você falou, dividir pra multiplicar. Eu uso uma frase que é aquela que Roma usava, né? Dividir pra conquistar, só que conquistar mais conhecimento. Sim, também. Que é essa questão de trazer pra sociedade esse conhecimento numa linguagem que ela entenda, né? Perfeito. Pra fazer com que ela tome essa consciência. E outra coisa, Bem, quando você tá. quando você recebe, quando você absorve, quando você vai buscar o conhecimento, fatalmente você vai ter um outro caminho, que é o da sabedoria. Tem gente que quer saber